Sejam bem-vindos a mais um podcast do Líder Medcast, mais um episódio nosso. Estamos aqui com o Dr. Hércio Nakano, médico otorrinolaringologista. Olá, doutor Sidney, mais uma vez. Tudo bem, Moisés? Tudo mais um ótimo. episódio. Gente, não se esqueçam, se inscrevam no canal, ativa o sininho, faz comentário, vai lá, já curte lá, já dá um like, que é pra gente continuar trazendo para vocês informação de qualidade, informação de maneira clara e principalmente informação correta na área de saúde. Esse é o nosso objetivo. Estamos aqui hoje tendo a honra de receber o meu grande amigo de bastante tempo já, Dr. Hércio Nakano, otorrinolaringologista. Vamos falar aqui hoje sobre o quê? Então, Hércio, boa tarde, bom dia, né? Não tem horário aqui o nosso... Boa tarde, né? Estamos falando de tarde. É isso aí. A pauta que foi me passada era sobre rinite e sinusite, né? Joia, muito bem. Você trabalha com isso lá no litoral norte? Isso, eu trabalho na cidade de Caraguatatuba. Legal, muito bem. Grande Hércio. Obrigado pelo aceite, é uma honra aqui. A gente já se conhece já há quantos anos, Hércio? Mais de 20 mais anos. De 20, mais de 20, né? Vamos deixar no 20. Então tá bom, vamos lá. O que a gente vai precisar saber hoje do Hércio? Antes de entrar na primeira pergunta, queria fazer uma pergunta, antes de entrar na pauta, né? A gente estava falando um pouco antes de iniciar o programa, o episódio. Existia lá atrás alguma separação, uma junção de oftalmo com otorrino? E isso eu não sei, porque seria muito anterior Okay. a gente. Eu sei que lá na USP, lá onde eu fiz a residência, a disciplina de otorrino e de oftalmo, muitos documentos, muitos impressos vinham com os dois nomes no mesmo impresso, né? Então eu imagino que talvez no início era junto. As enfermarias eram juntas. Entendi. E hoje são duas especialidades totalmente separadas. Totalmente a oftalmologia e a otorrinolaringologia, que é o nosso tema aqui Mas de naquela hoje. época vinha assim, disciplina de oftalmo e otorrinolaringologia. Vinha nos impressos da faculdade. Sim. Sinusite e rinite já é algo que muita gente deve procurar o senhor, ou até é um assunto muito falado. Deve ser algo que acomete a grande maioria da população. O que acaba sendo rinite e sinusite? Então, assim, do ponto de vista técnico para o médico mesmo, rinite e sinusite é uma coisa, é rinocinusite, que é a inflamação da mucosa, do nariz, aí rinite, e dos seios da face, ou dos seios paranasais, que o povo refere como sinusite. Mas isso seria um termo técnico, né? Quando o leigo se refere a rinite ou sinusite, ele está fazendo essa diferença. Rinite seria só o nariz e sinusite seria quando acomete os seios da face. Se a gente for generalizar mesmo, as pessoas se referem à rinite mais à rinite alérgica, né? Mas para o médico otorrino, por exemplo, um resfriado é uma rinite, só que é uma rinite viral, né? E as pessoas se referem a sinusite quando ele está se referindo à infecção bacteriana dos seios da face. Mas para o médico mesmo é meio junto, né? É difícil você fazer essa separação. O que tem é a rinite alérgica, que é um problema mais crônico, e a sinusite, que é algo, na maioria das vezes, agudo, né? A gente pega casos de sinusite crônica e tal, mas não é isso que o paciente está se referindo. Elas não andam juntas ou necessariamente andam juntas? Sim. A rinite alérgica deixa a pessoa mais suscetível, porque junta muco, junta um processo inflamatório da mucosa dos seios da face que favorece a pessoa ter sinusites. É mais fácil de uma bactéria infectar aquele muco que fica parado ali. Na verdade, existe uma comunicação entre essas duas situações. Uma comunicação anatômica, né? Uma comunicação anatômica, né? Para o pessoal poder entender. É uma coisa única. Existem orifícios muito pequenininhos que ligam o seio frontal, o seio etimoidal, o seio maxilar e os seios que não são na face, o etimoidal posterior, o esfenoidal, que não é na face, é para trás. E eles se comunicam com um canalzinho, um orifício de 1 milímetro para o nariz. E às vezes o fato de arejar mal essa mucosa favorece que a pessoa tenha processos inflamatórios nessas regiões. Então ele fica tendo sinusites de repetição. E quando a gente fala em seios, por isso o termo sinos, né, que vem de seios. E esses seios são como se fossem buracos. Buracos, né? Que nem um cavidades. Sino, a parte de dentro do sino. Exatamente. Então é uma cavidade que pode infectar, pode ser viral, pode ser alérgica, pode ser bacteriana. É que o nome sinusite você vai
aplicar quando você tem um processo inflamatório nesses seios ou... Mas essa pergunta foi muito boa, porque assim, o que mais a gente vê no dia a dia do consultório é mais isso mesmo. É a dificuldade, assim, muito paciente não tem um diagnóstico correto. Então muita gente fala, eu tenho sinusite, vem para cá, eu tenho sinusite, fiz um raio-x, tenho sinusite e trata há anos. Mas nunca chegou na causa. E isso não é um diagnóstico, você não faz... anos a sinusite, mas na verdade é uma rinite que maltratada. Às vezes nem isso não é. Nem isso não é. Então muita gente vem, eu tenho um paciente, por exemplo, já passou por vários médicos, já tomou tudo quanto é antibiótico, já até arrancou dente por causa da dor que ele sentia no rosto. Exames. Aí só que o cara nunca fez uma tomografia. Você faz a tomografia, você não tem sinusite. E aí esse paciente até encaminhei lá pro Manuel Jacobs, ele tinha uma cefaleia de Orton, só passa com oxigênio, ele respira o oxigênio e passa. Nem com remédio não passava. Ou seja, todo mundo quer colocar no mesmo pacote algo que não é do mesmo pacote. E há anos o cara toma antibiótico direto achando que tem sinusite. Isso é muito comum. Muita gente acha que tem sinusite porque fez um raio-x. A gente não faz diagnóstico de sinusite por raio-x. Se você for ver num livro de medicina de otorrino, no capítulo de sinusite não fala para fazer raio-x. O índice de erro para fazer um diagnóstico de sinusite por um raio-x seria muito alto. É próximo de 50%, próximo de você fazer cara e coroa. Então, por causa de um diagnóstico que um dia ele recebeu num pronto-socorro, que fez raio-x porque está com dor de cabeça, ele há anos toma antibiótico e não tinha sinusite. Ele tem uma enxaqueca, por exemplo, ou tem uma nevralgia do trigêmeo, ou tem uma disfunção de articulação temporomandibular, e fica com dor nessa região, e há anos ele trata como se tivesse sinusite. E a família, os pais, os avós, os tios falam que é sinusite e aquilo vai se perpetuando. A farmácia fala que é sinusite. A farmácia. Essa é a realidade. E aí ele já poderia estar sem dor há anos e nunca chegou a um diagnóstico correto daquilo que é um sintoma ou um sinal, né? Que é a dor, a inflamação, etc. Que não é a doença em si, mas é o que ele sente, né? O que ele apresenta, o que você enxerga como médico. E não chegou a um diagnóstico verdadeiro para tratar. É isso, né? E a gente poderia dizer que rinite e sinusite é grande parte da procura, doutor, da sua especialidade? Assim, uma grande parte da procura é que, assim, como lá é litoral, quando chega o verão, enche o consultório de otite. Muita gente tem infecção por passar o dia inteiro na praia. Muita criança fica o dia inteiro na praia e infecciona o ouvido, né? Então, acho que nessa época acaba ficando elas por elas. Só aproveitando também, a especialidade, então, o oto é de ouvido, que a gente não falou isso ainda, né? Então, oto do ouvido, rino do nariz, laringologista da garganta. Da garganta em si, né? Então, é isso que trata um otorrinolaringologista. Então, quer dizer que no verãozão, muita gente... Muita praia, muita piscina, água. A criançada fica o dia inteiro, o pessoal vai surfar, fica o dia inteiro, e esse conjunto, calor e umidade, aumenta a população de bactérias no ouvido e de fungos também. E então a procura por otite começa a ficar muito grande nessa época. Mas no resto do ano todo, realmente, rinite e sinusite é a grande maioria. E qual que é a diferença nos sintomas de rinite e sinusite? Rinite pode ser alérgica, então, espirro... Pra gente, pro médico, tecnicamente, é rinocinusite, é uma coisa só. Okay. Mas do que você está falando, quando o leigo se refere à rinite, normalmente se refere à rinite a problemas no nariz. Então, a pessoa que tem obstrução do nariz, o nariz fica correndo aquele líquido transparente ou de outras cores, a pessoa tem um problema de ficar coçando, ficar espirrando, ficar tossindo, aí normalmente são casos de rinite. E a pessoa que tem mais dor de cabeça sinusite. É que vem com essa procura, com essa queixa de sinusite, mesmo que nem sempre seja, né, no consultório. Ok. E tem crises, não tem? Que o pessoal reclama muito, inclusive eu tenho crise de rinite. Então, aí depende do tipo de rinite. Na verdade, rinite, sim, lógico, a maioria é rinite alérgica. Mas a maioria é rinite alérgica. A maioria é rinite alérgica. Até para mim é uma informação que... Mas existem vários outros tipos de rinite. Tem a rinite que é mais irritativa, que é causada por
poluição, por trabalhar num posto de gasolina, por usar produtos químicos Então, na essa a gente limpeza da separa, a gente casa. separa essa da alérgica. Pra mim, irritativa. Contaria Isso como não é alérgico alergia. também. Dá uma alergia? Não, você não tem alergia disso. Você tem alérgica, normalmente é ácaro, né? Que está na poeira. Existe rinite hormonal por causa da gravidez, existe rinites que não são alérgicas e não são irritativas. Tem a rinite do idoso, que é vasomotora, porque você tem nervo simpático e parasimpático. E eles vão morrendo e quando começa a ter o predomínio do parasimpático, que faz o nariz entupir e escorrer quando ele vai comer. Então o idoso ele vai comer, o nariz entope e fica escorrendo. Isso não é alérgico. Por que ocorre isso? Pode repetir? Porque na ocorre isso no idoso? na inervação da mucosa do nariz, você tem do sistema nervoso, você tem os ramos simpáticos e parasimpáticos. O simpático é o que abre o nariz, que eu você queria respira saber. melhor e deixa ele mais seco. Ok. Então, quando você tem uma descarga de adrenalina simpático, o seu nariz abre mais, ele fica seco, né? E o parasimpático faz o contrário. Eles vivem num equilíbrio. Mas com o envelhecimento, você perdendo o nervo dos dois, acaba tendo um desequilíbrio e predominando o parasimpático. E aí a hora que você vai se alimentar, vai comer, o nariz entope e fica escorrendo. Então é desagradável. Tem muito idoso que não gosta de comer fora de casa, porque ele começa a mastigar, começa a escorrer o nariz. Estimula mais o parasimpático e ele acaba obstruindo. Ele perde esse equilíbrio. E nesse caso, até fugir um pouco Nesse caso, o que acaba fazendo? Existe uma medicação que você aplica no nariz, que a gente fala para ele aplicar uma meia hora antes, uma hora antes. Antes de comer. Diária daí. Local. Sempre antes de comer. Ação local. Ok. Então, a rinite ela pode ser separada em alérgica e as demais. Essas demais, quando a gente fala de poluição, necessariamente duas pessoas têm a mesma reação? Ou vai de organismo para organismo? Isso varia de organismo para organismo e na própria pessoa, ao longo da vida, também muda muito, que é o que a gente chama de marcha alérgica, né? Então, tem gente alérgica. Tem gente que começa, por exemplo, quando a criança tinha bronquite, que na verdade é asma, né? Isso é muito importante, muito. Então, na verdade, a criança tem asma, né? Mas todo mundo fala bronquite, porque não quer falar asma, mas sim, no termo técnico, asma é o que é alérgico. Não existe asma alérgica. Quando é bronquite alérgica, é asma. E bronquite não é alérgico. Bronquite é irritativo. Bronquite é outra coisa. Então, por exemplo, uma pessoa que fuma tem bronquite. E não asma. Porque não é alérgico. Asma é alérgico. Asma é que é alérgico. Não adianta você falar asma alérgico, porque a asma já é alérgico. Ok. E bronquite asmática não existe, só para lembrar. Se é bronquite, não é alérgico. Porque o pessoal usa esse termo bronquite asmática, né? Mas a gente entende, não vai ficar corrigindo a mãe toda vez que a mãe Mas vem. aqui para deixar claro exatamente isso. Não, aqui é pra gente polêmica. Corrigir a mãe não vai dar, não. Nem faz sentido ali entrar nisso, né? Mas volta a esse negócio que você estava falando da marcha, importante. Então, na infância, a criança tem bronquite e passa sozinho. É muito comum. E aí depois, quando ela é jovem, tem rinite alérgica e vai envelhecendo, começa a ir mais para a pele e ter mais dermatites. Mas aquela substância, aquele alérgeno que causava uma obstrução nasal, broncoespasmo, quando a criança pode dessensibilizar pelo contato direto... É mais difícil. difícil. O que é frequente de você ver isso, e é muito comum, até comigo mesmo aconteceu, é gato. Gato tem essa particularidade. Quem tem alergia do gato, você vai tendo contato. Vai melhorando. E some. Hoje eu tenho gato, de manhã cedo vai acordar, o gato tá em cima de mim. E sem tratar. Nada, eu não sinto nada. Nada. E antigamente eu tinha muita alergia para gato. Muito. Não fiz nenhum tratamento e sumiu. Então, gato, isso é comum. Cachorro, isso não acontece. Poeira, isso não acontece. É mais difícil de acontecer. Depende também do alérgeno, então. Depende do alérgeno. Tá, mas isso é também muito importante. E aí, no caso desses alérgenos tradicionais, como o ácaro ou outros, aí tem também um tratamento? Sim. Então, até para parar essa marcha, por quê? Porque enquanto você está tendo crises de alergia, é muito mais fácil você sensibilizar outras coisas. Então, a pessoa que não trata alergia começa a fazer um monte de outras alergias. Então, por isso que é muito mais fácil tratar a criança que é sensibilizada a poucos alérgenos do que um adulto que já
estar sensibilizado a muitos, porque o tratamento vai ser muito ineficiente, você não vai desensibilizar ela para todos. Então, os ácaros, que são os principais... Quando a gente fala em sensibilizar, é ativar o sistema de defesa, que é o que causa... Que causa alergia, né? Causa o Assim como sintoma em si. naturalmente teve você com gato. É isso? Seria mais ou menos isso? Não, vou citar um exemplo clássico, né? Então, tem vários tipos de ácaros, a gente faz teste e vê qual tipo de ácaro que a pessoa tem alergia, que está causando o asma, rinite, dermatite, está causando sinais de alergia no paciente. Aí você formula isso numa vacina, que a gente chama de vacina, mas o nome correto não é vacina, porque vacina é exatamente o oposto. Vacina você quer ativar o sistema imunológico. E para alergia você quer dessensibilizar. Na verdade, seria o sentido ao contrário da vacina. Mas popularmente é conhecido como vacina para alergia. Porque cura, né? E aí você formula isso, pede para vir para o laboratório, e a mãe mantém isso na geladeira 3 vezes por semana, ou depende, né? Tem vários esquemas de tratamento. Pinga na boca da criança. Então a gente sabe que a mucosa da boca é melhor para sensibilizar, não embaixo da língua, mas ficou tradicionalmente conhecido como sublingual. E tem uma técnica, né, que ela passa, segura 1 minuto, depois com a língua passa na bochecha, no céu da boca, e vai dormir com ele na boca para ficar sensibilizando. Isso, ao longo do tempo, vai gerando tolerância. Então, lá pelo 6º mês que está fazendo vacina, os sintomas começam a sumir. E quando você falou em formular, na verdade você põe dentro daquelas gotas o próprio alérgeno. O próprio alérgeno. A proteína do ácaro... Para criar imunidade. Isso. Contrário. Não. Criar imunidade não. Tolerância. Para induzir a tolerância. Na verdade, a imunidade continua igual. Só que ela faz, em vez de ela ficar produzindo anticorpos contra aquilo, ela faz mais um outro tipo de imunidade, mais imunidade celular. E aí não gera sintomas. Aí não gera o sintoma da rinite. Isso no caso, de uma forma geral e ampla. Você até falou que para o cachorro e para o ácaro tem que ser dessa maneira. Algumas outras podem ser de forma natural. Então, aí assim, depende muito, cada paciente é um paciente. Então, assim, um paciente que controla bem fácil, que não tem muitas crises, quando tem crise passa fácil com antialérgico, talvez não seja a melhor opção fazer um tratamento que é mais caro e que exige toda uma disciplina, 3 vezes por semana, aplicar longo por 3 anos, né? Então, talvez para esse paciente que tem um quadro muito leve, seja mais fácil tratar só o sintoma. Qual que seria E um paciente, por exemplo, que tem asma, que tem crises de rinite que viram sinusite e vai para antibiótico. Isso que eu ia perguntar. Para esse paciente, ele vai conviver com isso quanto tempo? Então, para esse paciente, o melhor tratamento provavelmente é dessensibilizá-lo. Então, o quadro mais grave, quando a gente pode falar dos sintomas, é quando a rinite vira... Você acabou de falar, vira uma... Não, quadro mais grave de alergia, não. Sim. Alergia tem gente que vai a óbito. Sim. A asma também está dentro dessa gravidade. Porque aí você vai ter um broncoespasmo. Aliás, um negócio que é muito perigoso, que é meio moda, é cancelar alguma coisa. Por exemplo, não pode tomar leite. Não pode. Se isso realmente ela não for uma alergia, daquilo não foi comprovado, o fato de você afastar aquele alérgeno torna isso muito perigoso. Por quê? Porque num acidente ela entra em contato. Depois de um tempo sem? E aí, depois de muito tempo sem, e aí tem uma reação exacerbada e vai a óbito. Porque existe um choque. É óbito de não dar tempo de chegar no hospital. Não dá tempo muito de chegar no rápido, hospital. muito rápido. Eu tive numa aula que a gente faz para reciclagem e atualização, né? A professora da Unicamp, a Ariana Young, ela citou um caso dela que era um paciente que tinha alergia do leite e o primo estava na casa do primo, ela foi lá e tomou o iogurte. Não dá para chegar no hospital. Não deu tempo de chegar no hospital. Ele passou mal, a tia foi tentar levar, indo pro caminho, já foi a óbito. Ficou muito tempo sem. Tomou um gole do iogurte do primo. Se tivesse
a constância, Não, mesmo causando no um caso rinite, dele, né? não. Não, no caso dele, não. É um outro caso. No caso dele, a única coisa que teria salvado era se ele tivesse aquela injeção de adrenalina em casa. Que existe um kit de adrenalina, que eu esqueci como chama agora. EpiPen. EpiPen. E você consegue fazer uma aplicação de adrenalina e aí você consegue reverter os efeitos de qualquer alergia, né? Assim, momentaneamente dá tempo de chegar no hospital, pelo menos. Né? Assim, na dúvida, sempre aplica. É. Sempre aplica. Na dúvida, sempre aplica. Isso é o que muda. Esse caso, Na coxa, assim. esse exemplo foi no caso de rinite? Não, Não. não. De- Esse paciente tinha alergia alimentar, alergia do Alimentar. leite. O leite tem 3 principais proteínas. A alergia a 2 proteínas são bem leves e tendem a sumir. Tende a sumir. Então a criança tem e ao longo da vida some. Mas tem uma outra proteína que, se você tiver alergia daquilo, ela não desaparece. São alergias muito graves. E pode se manifestar também como rinite ou impossível? Pode, né? Pode, Já que pode. o nosso assunto é rinite, Não, pode sim. pode se sim. manifestar de maneiras respiratórias, uma alergia específica a qualquer, uma Não só respiratória. O olho fica vermelho, tem cólica, tem diarreia, tem outras. Mas respiratória também. Também. Né? Então dá uma entupidinha, né? Agora, a questão que o Dr. S falou sobre o óbito, aí tem uma entupidinha de nariz, mas nesse caso tem o edema da glote, né? Que tampa a sua via respiratória e só entubando, estando no hospital para resolver. E a adrenalina consegue dar uma reduzidinha nessa. É a única coisa que reverte. Dá uma bronco. E depende do tempo, você tem que parar o processo logo. Mas nesse caso da alergia alimentar. Da alimentar. Num caso de uma crise aguda alérgica respiratória. Também, broncoespasmo, edema de glote. Vale a mesma coisa. Aí se você tem aquelas medicações daí, talvez um passo, não sei se estou falando bobagem, mas um passo antes disso que seria uma medicação inalatória, um aerolinho. Então, se você percebe que é um caso mais grave, sempre não se pensa 2 vezes. Sempre dá adrenalina. Mas como a pessoa Sempre. em casa vai saber disso, tendo crises constantes, indo ao pronto-socorro? Não. Ou antes de chegar nisso? Isso o paciente tem que ser bem orientado, né? Antes de tudo. A pressão cai, o coração dispara, a pessoa começa a ficar arroxeada, não consegue respirar. Eu entendi a sua pergunta. Na verdade, quer saber como chega nisso, mas a pessoa Sim. antes tem que ter ido num otorrino ou num alergista e saber que tem esse diagnóstico, uma alergia grave a alguma situação alimentar ou não. Então ela vai Isso ter é que mais ter, alimentar, né? vai ter que Nesse ter em caso- casa um kit desse, 1 ou 2. Nem vende no Brasil, não tem no Brasil. sim, Você sim. tem que importar isso. Sim. Em medicina, Porque o negócio parece que não vale o custo, os laboratórios não é conseguem bem caro. trazer. O pessoal que faz medicina de catástrofe, por exemplo, usa muito. Você está no mato Sim. lá, pode ser receber um alérgeno lá de uma planta tóxica ou até de um bicho, né? Isso salva vidas. Salva a vida. Montanhismo. Mesma coisa vale para entrar em casa, que nem o Dr. S falou. Você imagina um simples leite. E tem regiões do mundo, né, onde as alergias são específicas também. O amendoim, por exemplo. Pólen, amendoim. Pólen, e aí é a mesma gravidade. Na verdade, essas notícias não chegam às pessoas não da área de saúde, mas é bem comum, né? Bem comum, super comum. Em filme a gente vê às Remédio, vezes, né? Tem gente que remédio. tem reações adversas a remédio também. Se não toma adrenalina. Sim, dá na mesma. E é rápido. E nós estamos entrando nesse assunto porque a gente estava falando de rinite alérgica. Né? Sim. Então é bem rápido. Imagina se tem uma medicação que você nunca usou. E teve até essas polêmicas agora sobre vacina. Pode acontecer também. Pode acontecer né? também. Claro que o estudo sempre é feito custo-benefício. Né? O equilíbrio. Mas também você pode ter alergia a qualquer coisa que entra no seu corpo sempre. No caso de rinite Chega. alérgica e sinusite, chega a ser hereditário? Ou contagioso? Eu sei que às vezes pode estar fazendo uma pergunta absurda. Então, se a rinite, Não, mas rinite estamos aqui pra alérgica. Não, responder. não é. Rinite alérgica, aí é hereditário. Lógico que você não vai ter a mesma alergia do que os seus parentes, porque depende do que ao longo da sua vida você foi sendo exposto. Por isso que eu falei, é importante, é muito mais eficiente na criança você fazer esse tipo de tratamento, porque ela para um pouco de ficar sensibilizando novas alergias. E se você faz depois que ela está sensível a muitas coisas, a vacina não vai ser tão eficiente, porque a vacina não vai dessensibilizar tudo. Então vai acabar sobrando muita coisa que ela ainda tem alergia e que não tem vacina. Às vezes não muda muito o quadro. Tem pessoas que nascem, grande maioria, pelo menos no meu convívio, a maioria das pessoas que eu conheço tem rinite, desde um grau moderado mais leve
até um mais intenso. As pessoas que não têm rinite, não têm alergia a ácaro, pelo de cachorro, a nada? Então, tem gente, por exemplo, você vê às vezes até, por Mas você exemplo, concorda quando é com isso que irmão. a maioria tem? Isso eu também quero A saber. maioria tem, não. Não, também mais ou acho menos que não. 20, 25%. É que você tá, talvez, com a... Mas com a, um viés, mas né? a tendência da alergia vai aumentando. Durante com o passar do Não, tempo? na população, a prevalência de alergia Vem é algo que aumentando? vem aumentando. Por quê? Aí são muitas teorias, né? A teoria que é mais Prevalência é falada, quantidade, tá, gente? a teoria mais falada é por causa das nossas higienes, né? Que protege a criança. E Então, ninguém dessensibiliza. A não ter exposição. Tem pouca exposição. Pouca Então, exposição. Meu quando tio tem, falava sensibiliza. isso, meu tio médico que já não É está... teoria, né? Não tem como ser. Faz sentido. Mas parece que Ninguém esses brinca na produtos, terra mais. e os produtos de limpeza muito mais eficientes e tudo, né? Então tem pessoas que não têm nenhum tipo de alergia. Tem. Não é a maioria. Ok. É como você tem, você pensou que fosse a maioria. É que a gente sempre pensa que a gente é normal. Sim. Talvez a gente não seja. É isso aí. Contagioso de forma alguma, né? Não, então, a gripe seria a rinite contagiosa. A gripe não, o resfriado seria uma rinite viral. Passageira. Sim. Aí seria contagioso. A sinusite também. A sinusite é que pra gente não tem muito essa diferença, né? Sinusite, rinite, na verdade é rinocinusite, né? Então a sinusite bacteriana normalmente é infecciosa e você provavelmente pegou de contato com essa bactéria, que o mais provável é ter outra pessoa que também tinha a sinusite e às vezes na hora não tá tão sintomático, mas a pessoa tá falando, tá espirrando e tá jogando a bactéria no ar e chegou em você. Tem alguma diferença? Claro que tem, mas quais delas o sintoma na rinite alérgica e na rinite viral? O que é de semelhante? De semelhante e até de diferente. Como que eu A parte consigo diferenciar? inflamatória é semelhante. Então, o que é inflamatório? O edema, o inchaço, a obstrução do nariz. Agora, a parte infecciosa que é diferente. Então, não tem febre, não tem mal-estar, não escorre pus, não fica amarelo, né? Tem alguma época do ano que deve ter provavelmente o frio? O inverno? Sim. A parte do inverno aumenta muito. Por quê? Aumenta muito, principalmente sinusite. Então, aí a teoria mais aceita é porque a gente tem um negócio que chama transporte mucociliar. Então, a mucosa, tem esse nome mucosa porque ela tem um muco em cima. A mucosa ela não pode ficar seca. E tem cílios que a gente não enxerga, que são microscópicos, que ficam batendo e provocando esse trânsito do muco que você vai engolindo. Então, por exemplo, a lágrima cai no nariz. A secreção dos seios da face cai no nariz. O próprio nariz produz a sua secreção. Tudo isso Fazer uma autolimpeza. vai caminhando para você engolir. Aí passa pela úvula e quando você engole. Quando você engole junto, sem você perceber. Porque passa por trás da língua. E todo mundo faz isso. Todo mundo. Tem Tá controle. 24 horas fazendo isso. Tem até um vídeo que a gente vê na faculdade que eles colocam um pingo de tinta, deve ser um paciente em coma, alguma coisa assim, eles colocam um pingo de tinta e aí você vê todo o trânsito que o pingo faz saindo dos seios da face até chegar na garganta. E no frio, os cílios batem menos e o muco fica mais espesso. Então essa limpeza é muito menos eficiente. E aí isso propicia que a bactéria fique parada ali, prolifere e infeccione. E eu aproveitar para fazer uma pergunta temporal. Porque também uma das teorias é sobre aglomeração também. Sim. Por isso Sobre que rinite, tá frio, você sinusite. fica com as janelas fechadas e tal. Então, Né? e na pandemia agora teve menos, porque teve zero não, né? Menos aglomeração, você não sentiu isso? Menos rinite, menos sinusite? Deu na mesma? Não vejo mudança Não nenhuma. houve mudança, nem virais, nada. Eu acho que assim, de resfriados, assim, você acaba não vendo porque as Pouco pessoas estão de menos. máscara, transmite menos, né? Mas de sinusite, que Bacteriana, tem no foi frio e normal. tal, Mesma coisa. é o frio, né? Não, só pra gente pensar nessas teorias, né? Então acho que essa aí do Sirius é bem... Acho que o mais Faz aceito bastante é o sentido, cílio, né? porque a ventilação, todo mundo sabe disso, a maioria fica, ainda mais no litoral, você fica em lugar ventilado, né? Difícil não vai ficar em lugar preso. Sim. Tem algum alimento que possa agravar rinites? Ou não necessariamente o leite que a pessoa tenha... Não, então o leite, mesmo a pessoa não sendo alérgica a leite, existe uma teoria que ele piora. Porque mesmo não sendo alérgico a leite,
Tem gente que acredita que o leite pode aumentar a produção de muco e fazer que junte mais muco e piore quadros alérgicos. Tirando o leite, tem algum outro? Não, que tenha relevância assim, clínica, não. Lógico, né, tem as suas particularidades. Tem gente que tem alergias e quando entra em contato com aquilo que ele tem alergia, além do clássico, que é essas manchas vermelhas pelo corpo que coçam, também tem sintomas no nariz ou pulmonares. Né? Essas manchas vermelhas, o clássico, perdão, que De seria? alergia alimentar. Quando você tem alergia alimentar, então, por exemplo, come amendoim, come nozes, come atum. Tem bastante gente que entende atum, come pizza de atum. Frutos do mar em geral. Frutos do mar, aí aparecem umas manchas vermelhas pelo corpo que coçam. Uma delas, né? Porque às vezes a pessoa pode ficar com a respiração mais tampada. Sim. Mas é que você perguntou assim, então, esses casos sim. Que algumas pessoas que têm isso, que é o mais clássico, também acabam tendo quadros respiratórios, aí tanto da parte alta como da parte baixa. Tem gente que tem piora piora asma, piora rinite. No exame para diagnosticar rinite e sinusite, tem algum exame específico? Para sinusite, então, que é importante, né? No raio-x, né? O índice de erro seria muito grande. O exame mais adequado é a tomografia. Então, você quer saber se a pessoa tem sinusite ou não? Assim, se for aquela sinusite clássica aguda, a gente não pede nenhum exame. Não Então, precisaria, você tem certeza. teoricamente. Aí o diagnóstico é clínico, né? A pessoa estava gripado e começou a ter muita dor na testa e o nariz está tampando e saindo um catarro amarelo com mau cheiro. Você não vai pedir tomografia para isso, você vai tratar, né? Agora, se você tem qualquer dúvida, é melhor fazer a tomografia. Mesmo se porque... está num serviço que tem só raio-x, é completamente inútil? Ou nos casos mais graves pode ter um espessamentozinho, então, um nível líquido? Como a gente é especialista, né? Provavelmente isso acaba indo pro clínico, para quem está no pronto-socorro. Quando chega para mim, não faz sentido fazer isso. Não, para você sim, mas no pronto-socorro, só para a gente não deixar essa confusão. Às vezes no pronto-socorro o cidadão pede... Sim, não tô querendo criticar quem faça isso no pronto-socorro, pelo amor de Deus. Né? É que chega no otorrino, você... Já sabe, mais porque, na verdade, a gente acaba... assim, sempre discutindo essas coisas aqui sobre custo também, né? O raio-x acaba sendo um pouco bem menos custoso e talvez útil em alguns casos até chegar no especialista. Então, talvez não é que ele é totalmente inútil, né? Não, é que não faz sentido chegar no otorrino, uma pessoa que tem esse histórico, já teve várias sinusites, pediu outro raio-x, não faz sentido. Mas também pode não ser sinusite, pode ser que ele tenha um pólipo nos seios da face, pode ser que ele tenha uma malformação dos seios da face, pode ser que ele tenha uma fístula do dente para a face. Então, nem sempre é sinusite. Tem que... com a mesma dor, com a mesma sintoma. Ou pode ser que ele tenha um tumor. Então, né, um tumor benigno, um tumor maligno. Tem casos que vão lá de sinusites de repetição, a gente indica a cirurgia, remove o tecido para ver que vem um tecido novo dos seios da face. E às vezes vem no anatomopatológico, no exame, vem um carcinoma, vem alguma coisa assim. Então, chegou no especialista um quadro que está recorrente, que não está evoluindo bem, é importante fazer a tomografia. Então, o tratamento da sinusite, quando não está evoluindo bem, pode ser um caso de... De cirurgia? Sim. Sim. Porque, assim, uma pessoa que tem sinusites de repetição, que são comprovadamente sinusites, se você não fizer algo diferente, você vai estar sempre tendo o mesmo resultado. Essa pessoa, ela já tomou todos os antibióticos. E a qualidade de vida dela está horrível. E aí você vê na tomografia, tem a aeração dos seios da face, a comunicação do nariz com os seios da face é muito estreita, muito fechada, tem um pólipo, tem cisto, tem um processo inflamatório crônico permanente naquela mucosa. Então a mucosa que é para ser muito fininha, que nem aparece na tomografia, está espessa, com 1 centímetro de espessura. Então essa pessoa, ela não precisa operar, mas não operando, muito provavelmente ela vai conviver com isso. Vai tendo quadros e quadros. E a cirurgia, na maioria das vezes, não é 100%, mas na maioria das vezes você remove aquela mucosa inflamada e você aumenta muito o orifício que comunica o nariz com os seios da face. Então vai arejar muito mais.
E vai evitar o processo inflamatório nessa região. Na maioria das vezes, acaba resolvendo, a pessoa para de ter. É muito comum. Na maioria das vezes com antibiótico ou na maioria das vezes com cirurgia? Não, estou falando de casos Quando vai complicados pra que já cirurgia, trataram. que já Não, na trataram. maioria das vezes o antibiótico resolve. Igual aos outros podcasts que a gente tem falado, não importa a especialidade, sobre cirurgia bariátrica do Sérgio, ou sobre a aula da Natália, que esteve aqui com a gente também, falar sobre lesões cutâneas. Quando bem indicado uma cirurgia, ela vai funcionar em 99% das vezes. Mas lembrando que os seus colegas falaram, indicado para quem? Para o paciente. Né? Se ela for bem indicada com um custo-benefício para o paciente, certamente vai ter um resultado ótimo, risco baixíssimo e vai resolver o problema dele. Né? Não é tomar cuidado com essa história de não vai operando, não é assim. Não, mas como o pelo Dr. amor de Edson Deus. falou, O que eu quis você- dizer são esses claro, quadros, né, que que já estão arrastados. É. Né? A Tentou primeira tudo. opção, a última opção é você ir para cirurgia. Sempre, É, sempre. a última. Ou quase sempre, né? Vamos dizer assim. A primeira opção são tratamentos melhorar Conservadores. a aeração do nariz, fazer lavagem do nariz com soro, entrar com antibiótico, pensar no ambiente que ele está respirando. Tem gente que, por exemplo, trabalha num posto de gasolina e inala gasolina o dia inteiro. Mas nem com a cirurgia não vai ficar bom. Nessa aí, vamos falar sobre isso. No posto de gasolina, ele tem que trocar de profissão, né? Não vai ter como... Se ele tem essa suscetibilidade, Não vai né? ter Se jeito, ele, eu tenho um paciente que foi assim. Ele trabalhava num posto de gasolina, tinha sinusite de repetição. A gente fez a cirurgia, ele ficou bem. Um ano depois, ele voltou com o mesmo quadro. Espessou tudo de novo. Aí, conversando com ele, expliquei isso. E ele falou assim: não, tá bom, eu vou experimentar mudar. Ele saiu e sumiu. Nunca mais voltou. E o exercício, mestre Arcio, tem alguma relação Sim, direta com o exercício? Lógico, porque o exercício estimula. Eu falo até por mim, eu fui uma criança com muita alergia. Muita. Continuo um jovem agora, mas depois de, apesar do meu tamanho, muito exercício, eu senti que fez muita diferença na minha vida. Tem uma relação Sim, direta? porque Como é que é isso? a atividade física estimula o transporte mucociliar, que é o que diminui no inverno. Por isso que eu até falo para os meus pacientes que no inverno é que você tem que fazer mais atividade A física. mesma teoria lá do inverno, então. Que é Porque- com a sua autolimpeza Vai limpar, funciona de os maneira cílios mais batem mais forte, né? E desde lá estimula do a limpar. desde o pulmão, né? Desde o pulmão. Isso existe desde o pulmão. Você pode ver que o muco do pulmão, 24 horas por dia, está sendo trocado, o tempo todo trocado, e ele sobe contra a gravidade e você engole sem perceber. Quando você coloca lá no microscópio, você enxerga tudo isso acontecendo Porque se ele ficasse parado, ia infeccionar toda o hora. tempo todo. Então, tem gente que tem essa deficiência no batimento dos cílios. E a pessoa vive tendo pneumonias e sinusite de repetição sem parar. Existem doenças específicas do batimento do cílio, né? Que são algumas doenças genéticas, agora não me vem alguma assim, mas aí a pessoa, essa estase, né, do muco, né? O muco ficar parado Ficar ali, parado, ele fica infeccionando Vem sem o parar. bicho, infecta e aí Ela tem se que estar sempre multiplica. rodando, porque no ar tem bactéria, tem vírus, então ele tem que estar sempre trocando. E a melhor forma de estimular é uma das ou a melhor com exercício físico? Uma das. É, E a hidratação talvez a também. melhor, né? Porque você não está tomando remédio, você vai fazendo isso e vai melhorar várias outras coisas. Hidratar também, né? Hidratar também. Se o muco é espesso e mais grosso, ele vai ter um transporte pior. Ok. Cirurgia no caso de rinite existe? De rinite existe, por exemplo. Tem gente que o sintoma alérgico de coçar, de espirrar, principalmente já mais velho, é menos. O que atrapalha a vida dele é que entope, principalmente quando ele vai dormir. Isso fica corre entupido. Aí, o que entope é o edema, o inchaço da concha nasal, uma estrutura óssea do nariz. Tem 3 conchas nasais, mas a concha inferior é que é a mais importante, é por onde passa mais ar. E tem gente que, por causa da rinite, a concha é muito grande. A passagem do ar fica muito, muito estreita. Ela foi aumentando. Ela foi aumentando. Durante a vida. Então, quando ele joga, por exemplo, esses vasoconstritores top, acho que não pode falar o nome, né? Pode. Joga a Frin, a Torgil, Pode, essas coisas no nariz, que são derivados de adrenalina, aquilo murcha. E o nariz abre. Momentaneamente. E Momentaneamente. são viciantes. Sim. Vicia porque ele volta, ele incha mais depois. Que é o efeito rebote, Que né? é o Ele efeito fica rebote. pior ainda. Ainda mais porque foi por vasoconstrição, por não ter sangue. Então o fato de não ter sangue vai gerar uma inflamação
ali, então quando ele voltar, ele vai voltar mais entupido. Aí ele tem que jogar Inflamou mais. mais ainda. É. Só que se você joga mais, aí você fica mais tempo sem sangue. Como se você fizesse um torniquete na perna, não vai sangue. Então esse processo inflamatório vai só aumentando. E, então, voltando para a rinite, para quem isso o sintoma é muito importante, que é muito obstruído, que não fica bem sem medicação, ou ele não quer usar todo dia uma medicação só por causa disso, existe a opção de você cortar essa concha pela metade. Você vai, encosta uma tesoura e tira metade dela e cauteriza ali. Aquele ponto onde você cauterizou não consegue mais insuflar de sangue. Fica sempre do mesmo tamanho, vamos manter. Vai variar o resto, né? Ok. Mas aquele ponto não. Então essa passagem do nariz praticamente está garantido sempre. Mesmo que ataque a alergia. Isso é a carne esponjosa? Não. Não? Não. Coisas diferentes. Isso é aquela bolinha que o povo acha que é a carne esponjosa, mas não tem nada a ver. Quando faz assim, olha no espelho, olha com uma lanterninha, você vai olhar a lanterna do seu filho, o que está acontecendo? E você vê uma bolinha. Tem muita mãe que vem e acha, e é normal ter essa bolinha, mas a mãe vê aquela bolinha traz correndo no Dos consultório. dois lados, só pra Dos dois lembrar. lados, E aí, só que na verdade ela não é uma bolinha, você tá vendo, é tipo um dedo, só que você tá vendo só A ponta. a ponta, mas ele é comprido, da ponta do nariz até quase a garganta, próximo da garganta. Aí você entra com a tesoura e corta ela na metade. Então essa metade que você removeu sempre vai ter passagem. Então uma pessoa que não tem os outros sintomas, que o problema é que fica entupido, ou os outros sintomas são muito leves, ela não usa mais remédio. Porque não tem mais, né? Mas você perguntou sobre a carne esponjosa, daí... Carne esponjosa é adenoide. Então, a adenoide é que nem a amígdala da garganta, só que ela tá na garganta, atrás do nariz. Então, tem o nariz, tem o buraco da frente, que é o vestíbulo, e o buraco de trás, que é a coana. No trajeto do ar. Até ali é nariz, do vestíbulo até a coana. Atrás da coana tem garganta. Então, a gente tem garganta atrás do nariz, como tem atrás da boca. Na garganta, atrás do nariz, tem uma amígdala que, se ela for muito grande, ela cresce por trás e fecha a coana. Isso é a carne esponjosa, porque se você olhar ela, parece uma esponja mesmo. Vou fazer até a pergunta que acontece comigo. Às vezes eu tô deitado... Por isso que a cirurgia de adenoide de carne esponjosa não é feita pelo nariz. É feita pela boca. Porque ela está atrás da parte mole do céu da boca. Então você puxa a parte mole para frente e raspa atrás. Porque tem determinadas posições na hora de dormir que tem uma variação. Por causa da concha. A concha é um tecido Eu deito pro lado cavernoso. esquerdo, direito... A concha é um tecido cavernoso que acumula sangue. Para onde eu vou vai dar peso. O sangue vai para baixo. Então o lado de baixo que entope. Tem dias que acorda mais entupido e dia menos entupido. Isso tem alguma coisa a ver com a alergia? Aliás, até a própria posição da cabeça, o fato de você estar de pé, tem gente que de pé o nariz não entope. Só quando ele deita, aí vai sangue para a cabeça e a concha Fica mais fica entumecida. mais entumecida. Mais gordinha. Fica mais gordinho e entope. Essa concha... Ia falar alguma coisa, doutor Lércio? Mas não vou falar. Pode falar, Pode pode falar. falar. Claro que pode. Não, é que tem outras coisas que aumentam o tamanho da concha. Então, rinites irritativas e tal. E tem um medicamento que o Júnior conhece, que o homem tem usado. Júnior é o Sidney, viu? E algumas pessoas têm esse efeito colateral de inchar a concha. Qual medicamento seria? O Viagra. Não conheço. Conhece, meu Deus? Não. Então, um dos efeitos colaterais é esse, de ficar a concha, o tecido cavernoso do nariz, também insuflar e entupir o nariz. A concha, é ela que quando... É tipo uma bexiga, ela insufla de Sim, sangue. e a alergia faz ela aumentar ou diminuir? Faz. O tecido fica aumentando e volta, aumentando e volta, aumentando e volta. Só que quando ela volta, ela não volta no tamanho... Um pouco ela maior. fica um ela pouco volta. maior. Então eu vou num ambiente, por exemplo, se sou alérgico a ácaro, ela infla. Depois que eu saio, ela diminui. Quando o seu nariz entope, é isso. A concha que inchou. O leite, então, falado há pouco tempo, ele faz efeito direto na concha também. Se você tiver alergia. Para algumas se tiver pessoas, alergia. para quem tem alergia, que tem essa tendência. Tem gente que tá mais só mancha no corpo, tem gente que fecha a glote, tem gente que o pulmão, o alvéolo pulmonar fecha. Mas pode varia sim de ser o pessoas leite, para claro, pessoas. Claro que pode ser o leite. Você não, foi o começo da nossa conversa.
No seu caso até, você nunca fez um diagnóstico preciso. Porque o diagnóstico preciso acaba sendo tudo. A diferença entre... Tem muita gente que vem, tem rinite alérgica, você faz o teste, tá? Mas você não é alérgico. Eu Pra cheguei gente a fazer... manter a mesma linha. A diferença entre a boa prática médica e... Não a má prática, mas a prática não tão... de livro, né? Essa é fazer um bom diagnóstico. cavocar e achar o verdadeiro diagnóstico. Tem Uma muita coisa... gente que trata como rinite alérgica e não é. Principalmente com a pessoa que fala assim, por exemplo, pra mim só ataca no frio, no ar-condicionado. Você não tem alergia ao frio. No frio, provavelmente é irritativo. Ou quando eu tá varrendo, com poeira, não acumula. Se for do ar-condicionado, sim. E é complexo, às vezes, achar essa resposta. Sim. Aí sim. que tá. Isso a também maioria é dos importante. casos é simples, mas tem casos que você fica um tempo até você descobrir e você faz até terapias para ver se respondeu a isso. Por exemplo, às vezes, que eu acho bem prático, e se você tá na dúvida, é entrar com antialérgico e falo para ele voltar em uma semana. Porque só vai melhorar se for alérgico. Se não melhorar, você já descobre que Então não a pessoa, é alérgico. eu entro no ar-condicionado, meu nariz entope. Não coça, não espirra, nunca teve histórico de asma na infância, não tem histórico de dermatite. E talvez não seja alérgico, mas ele está a vida inteira tratando como rinite alérgica. Então o antialérgico ele atua em cima da concha? Ou não? Ele Também. dá efeito na concha? Não, ele atua no processo inflamatório da alergia. Tudo que tem a ver com o processo inflamatório, então a exsudação, o prurido, a coceira, a vasodilatação, que é o que incha a concha, ele atua no processo inflamatório e As substâncias. As substâncias que são liberadas, que vão gerar esse processo inflamatório, é que ele para. Então, os mais clássicos são os antihistamínicos, né? Então, ele para com a ação da histamina. Mas existem outras substâncias que também são envolvidas não na é alergia. específico para a concha. Atua no corpo inteiro. no corpo coceira inteiro. no pé também vai... Sim. É sistêmico. Né? Ok. Muito bem. Então a gente estava falando do exercício, por exemplo, que me interessa, vamos voltar um pouquinho nisso e da... Então, o exercício já libera adrenalina. Então, lembra que a gente falou daquela caneta, que é o principal para tratar a alergia? Você está liberando naturalmente. Quando você está fazendo exercício, Quando você está fazendo exercício. Você estimulando o sistema adrenérgico que está sempre limpando. Sempre, né? E você está estimulando esse transporte mucociliar, né? E está estimulando o metabolismo do epitélio respiratório. E ele... Sim, o exercício aeróbico, né? O exercício anaeróbico, sempre é bom você mesclar, mas o exercício anaeróbico não vai melhorar a sua alergia, né? Me fala a diferença dos dois, doutor. Anaeróbico e aeróbico. Exercício. Um é corrida. O anaeróbico você faz muita força, um curto espaço, né? E o aeróbico é um esforço menor e constante. O que essa pergunta tem a ver com o otorrino? Vocês podem responder? Nenhuma. Então, em termos práticos, aeróbico é corrida, jogar futebol, é bicicleta. E anaeróbico é academia, né? Levanta musculação. Então, para rinite alérgica... Mas se deve sempre mesclar os dois. Agora sim. A parte aeróbica. Pensa, se você sua, né? Então você está estimulando muito mais a não só o suor, mas também a vasodilatação ou a aceleração do metabolismo de acordo com o batimento cardíaco. Taquicardia, isso. A sua máquina vai funcionar muito mais rápido e vale para todas as suas células, na verdade. Você vai limpando, usando esse mecanismo de maneira mais efetiva e mais rápido, né? Então, acho que é isso. Todos os nossos podcasts a gente fala acaba falando em algum determinado parte sobre o exercício físico e os benefícios dele. Acho que é muito importante até o próprio médico, né? Sempre, quase todas as minhas receitas, elas já ficam prontas no computador e você vai... Então você, principalmente em casos alérgicos, sempre tem Você orienta também. A orientação da parte da higiene do ambiente, da lavagem do nariz com soro fisiológico e da atividade física. E a higiene do ambiente, já que você entrou nesse assunto, é super importante também. Sim. Quando a gente fala que
quem tem uma tendênciazinha, uma tendência azul, não importa, tem que evitar bicho de pelúcia, cortina, carpete, tapete. Porque isso aí real. você está pensando na maioria dos casos que são os ácaros, né? Claro. Então, não é bom ter cortina, né? Não é bom ter tapete, não é bom usar cobertor, manta, somente edredom. Alguns casos que tem mais sensibilidade, a gente pede para colocar capa anti-ácaro no colchão e no travesseiro. Sim. Né? Faz diferença. Faz diferença, faz bastante diferença, porque ele passa lá 8 horas deitado, Na sua prática, respirando isso, né? Só que aí que tá. Aí você vai fazer isso para sempre? É difícil. Por isso a gente fala, né? Por isso que a gente fala, talvez fazer a vacina vai fazer com que ele evite, ele não precise fazer tanto dessas coisas. Então, aquele que fez a vacina efetivamente tratou por 3 anos, você falou, né? Ele vai conseguir dormir com o cobertor tradicional, usar a cortina e não vai ter mais alergia, nem a acro, por exemplo, que é muito... Até um certo aspas, limite, né? Claro, Se ele exagerar no lugar, até um certo limite. Se ele exagerar muito, você faz... Porque assim, a vacina, você faz isso, dessensibiliza. Para 90% dos casos, tá? Não é 100%. Claro. Dessas pessoas que dessensibilizaram, 25% de sortudo nunca mais volta. Então o cara ficou livre para sempre. Mas 75%, ou seja, a grande maioria, a tendência é voltar entre 10 e 15 anos. Aí começa a voltar devagarzinho, aí faz de novo. Pelas mesmas alergias? Sim. Pelas mesmas alergias. E para bicho também vale a mesma coisa? Pelo de cachorro, de gato? Então, para gato, a gente praticamente não faz, porque assim, a não ser que a pessoa tenha alergia e tenha gato e tal, mas se não for uma alergia importante, aguarda, porque ela vai desensibilizando e some. O próprio contato. O próprio contato. Às vezes, por exemplo, que a gente pega por exemplo, a pessoa tem alergia de gato e é veterinário. Aí é melhor fazer, não vai ficar esperando. E mesmo porque talvez o contato muito grande lá com o gato, passando no secador, lavando, tudo, talvez nem não vai conseguir desensibilizar tanto, né? Então só com a vacina mesmo. Já foi ter falado, mas por que a gente está falando só do gato e não gato e cachorro? Porque o gato tem essa particularidade de você vai mantendo o contato e a alergia vai sumindo. Cachorro não, independente da raça. Cachorro não, independente da raça. Então, e cachorro é complicado também, porque a vacina não funciona para todos. Às vezes dá no teste e aí você faz a vacina e para o cachorro que ele tem em casa não funciona. E nesse teste, Hércio? Porque são muitas proteínas, muitas raças, E nesse teste vai quais as... Do teste é importante, outra que vai coisa importante falar. O que vai verificar? Então, teste de maneira geral. Tem aquele que você faz no sangue, que pesquisa IgE específica. Que colhe exame de sangue, coleta sangue venoso. Mas ter IgE não é ter alergia. Então, por exemplo, tem gente que faz teste de alergia no sangue e dá alergia para beterraba, dá alergia para carne. Aí a pessoa nunca mais come carne. Aquele teste que vê um monte de agulha ou não? Não, calma. Esse é do sangue. Okay, porque o do sangue pesquisa se você tem IgE. Ter IgE não significa ter alergia. Então, se você fizer de um monte de coisa, provavelmente vai aparecer um monte de coisa que você não tem sintomas. Você come carne a vida inteira e nunca teve nada. Mas vai dar positivo lá no IgE. Dá lá no IgE. Pode dar. Não significa que você é alérgico. O que é IgE? Imunoglobulina é um tipo de anticorpo. Então, a pessoa que tem, por exemplo, quem tem rinite tem alergia do ácaro e quem não tem. Quando essa pessoa respira e o ácaro está aqui na mucosa do nariz, esses anticorpos vão atacar o ácaro e fazer uma reação inflamatória sem necessidade nenhuma, porque o ácaro não te faz mal nenhum. Ok. E então essa reação inflamatória tentando atacar o ácaro, que é alergia. Quem não tem alergia, o ácaro está aqui também. Sim. O ácaro está no ar para todo mundo. Só que ele não tem anticorpo contra isso, não faz nenhuma reação. E aí você não sente nada. Aí você não sente nada. Só que para ter alergia não precisa, importante não é ter IgE. O importante é você ter uma célula de defesa, um mastócito sensibilizado àquele IgE. Então, para você ter reação, o IgE pega o ácaro e a hora que ele conecta no mastócito, o mastócito libera a histamina que dá crise de alergia. Se você não tem um mastócito sensibilizado para aquele IgE, você não tem alergia. Então, no exame de sangue, sai um monte de alergia que você não tem. Por isso que faz aquele teste na pele. Senão, para que vai fazer o teste na pele? O da pele é o mais fidedigno. O da pele é o mais fidedigno. Se apareceu na pele, se fez a pápula na pele,
Pápula é aquele inchadinho para cima. Se fez a pápula, significa tá comprovada a sua alergia. Porque ele não tá medindo IgE, não tá medindo mastose, tá medindo a realidade, né? O sintoma. É o sintoma. E quais são os alérgenos que são testados hoje, né? Porque na minha época eu lembro mais ou menos, mas hoje é a mesma coisa. Vê o cachorro, vê o gato, o ácaro. Tem os alérgenos de rotina que a gente faz, porque são os mais comuns. Mas dependendo da história do paciente, aí tem uma infinitos, tem vários que você pode usar. Mas hoje em dia a gente testa 3 tipos de ácaros, né? A Blomia tropicalis, Dermatophagordes farini e Dermatophagordes pteroníceos, que é a enorme maioria da alergia do ácaro. Alguns tipos de pólens, principalmente pólen de grama, porque é o que vai ter mais no ar, que vai ter mais significância, porque de uma flor específica, só se você for lá na flor e cheirar aquela flor. No seu dia a dia não tem importância. Agora o da grama está em todo lugar. Então tem mais significância clínica, né? Gato e cachorro, leite, frutos do mar, trigo, né? São mais esses. E alguns, por exemplo, tem algumas pessoas que eu já vi relatando... e picada de inseto, desculpa, faltou. Sim, picada de insetos. Que não são da minha área específica, mas pessoas que relatam terem alergia a um perfume específico. Então, aí não dá para fazer vacina. Não dá. Por quê? Porque o perfume é um negócio muito complexo, é uma fórmula secreta do lugar. E nem dá para testar também, né? Não faz tem sentido. Como, são várias coisas, não tem como. Aí é só evitando o contato. Sabonete específico, entendeu? Isso é importante também. É claro que tudo isso tem que ser discutido com o seu médico, com o seu otorrino, para chegar, como a gente falou desde o começo, a um bom diagnóstico. Um bom diagnóstico é tudo. Essa é a grande diferença, e que a gente fala aqui sempre bate na tecla. Saber que a pessoa tem alergia, que está com o nariz entupido, que tem rinite ou sinusite, o médico vai chegar a isso, mas a questão é descobrir a etiologia, a origem disso. Quando você tem a origem, o tratamento também não é fácil, mas ele é possível. Sem descobrir a etiologia, é impossível fazer um bom tratamento e transformar e trazer de volta a qualidade de vida para aquele paciente, certo? Não, com certeza. Muito bem. E é isso. O que mais? Tem mais alguma coisa? Tem muitas perguntas, mas acho muitas que dá perguntas. Deixar Muito bem. Grande Hércio, muito obrigado aí pela presença, bem esclarecedor. Claro que a gente ficaria aqui um dia inteiro falando sobre rinite e sinusite, mas acho que deu para abrir bem a cabeça das pessoas, né? Tirar bastante dúvida. Quem quiser fazer comentário, perguntar, a gente vai passando as perguntas por Hércio, a gente vai respondendo. Não se esqueçam, se inscrevam lá no nosso canal para a gente poder continuar aqui trazendo essas informações. Grande Hércio, então, trabalha hoje em Caraguatatuba, né? Em seu consultório. Não, hoje não, né? Hoje, atualmente. Atualmente, sim. Depois a gente coloca aí as redes sociais do Dr. Hércio, no Instagram, etc. Obrigado pela presença. Imagina, eu que agradeço. Uma honra, viu? Obrigado, Dr. Hércio. Obrigado pelo tempo, obrigado pela disposição, obrigado pelas informações. Acredito que esse pontapé inicial de sinusite e rinite deu já abriu falou rinocinusite já, você viu? Já abriu porta para asma, bronquite e tem diversas outras perguntas que a gente vai deixar para um outro episódio. Muito bem. Obrigado mais uma vez, grande Hércio. Valeu, obrigado. Eu que agradeço, imagina.